Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para o nosso sétimo encontro sobre o livro Mentes Depressivas. Vou projetar aqui a tela para não esquecer. Vamos lá. Como vocês que estão acompanhando por aqui já sabem, esse livro é da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma médica psiquiátrica, tá? E ele faz parte da série de estudos da mente que está sendo desenvolvida aqui pelo Greg. A gente já teve estudos sobre ansiedade, sobre o transtorno borderline, sobre o transtorno obsessivo compulsivo, e a depressão é a quarta temática dessa série que a gente tem desenvolvido aqui. Na nossa sétima aula, a gente vai abordar dois capítulos desse material, sendo ele o primeiro é depressão e suas associações, né? Primeira mensagem que esse capítulo traz para a gente aqui é que uma parcela significativa de pacientes que sofrem de depressão, eles não apresentam essa doença de forma isolada, porque a depressão costuma vir acompanhada de outros transtornos que podem ser de ordem mental também ou ordem física. E aí a primeira pergunta que surge, né, aqui é, deixa eu ver por que que isso daqui tá tão alto, pronto, tirou. É, a primeira pergunta que surge é por que que a depressão pode vir também junto com transtornos físicos, né? Por que que há tanta relação entre a depressão e o nosso corpo físico? Porque, na verdade, gente, quando você tem uma doença física e simultaneamente você tem um quadro de depressão, você observa que a evolução clínica dos dois lados ele tende a ser menos favorável e que demanda um tratamento mais complexo. Isso não significa de forma alguma que eles não são passíveis de tratamento. Claro que são. Mas muitas vezes a gente tem aquele termo, né? Aquela frase clichê que a gente usa em vários contextos e que se aplica aqui porque é verdade. Mente sã, corpo são e vice-versa. Então, quando a nossa mente não está muito equilibrada, isso favorece o aparecimento de transtornos de ordem física, assim como o contrário também é verdadeiro. Quando o nosso corpo não está em equilíbrio, isso favorece o aparecimento de transtornos mentais. E como a gente disse logo no início, né, a depressão é uma doença que muitas vezes vem com outras comorbidades. E aí a doutora diz por que que isso acontece? Porque, na verdade, existe uma espécie de ciclo vicioso. Por quê? Vamos lá. Alguns dos sintomas da depressão envolvem baixa imunidade, desânimo, uma sensação de falta de energia, ao mesmo tempo, muitas vezes, transtornos de sono, que pode vir tanto com excesso de sono quanto com a falta de sono, que é a insônia, uma desatenção geral. O nosso corpo físico, ele fica debilitado das mais variadas formas. Então, a gente abre espaço para a instalação de outras doenças. Porque quando você está desanimado, está sem energia, está dormindo mal, se alimentando mal, você tem uma dificuldade de manter uma rotina saudável. E no que se refere ao seu autocuidado também. Então, você tem dificuldade para dormir, para se alimentar, para fazer atividade física e, consequentemente, você acaba tendo dificuldade também para outros aspectos da sua saúde física que precisam ter acompanhamento. Então, você tem dificuldade de marcar e de frequentar, de comparecer à consulta médica. Você tem dificuldade em manter a sua rotina também no que se refere às medicações, que precisam muitas vezes ser tomadas de modo regular tanto para depressão quanto para outros distúrbios físicos. Você tem essa dificuldade de ter esse comprometimento com você mesmo. Então, é como se uma parte alimentasse a outra. Então, junto com esse desânimo, junto com essa falta de energia, isso vai dificultando ali a rotina de sono, alimentação, autocuidado, exercício e o seu comprometimento com a sua saúde, que envolve também tratamentos, exames e consultas que a gente periodicamente precisa fazer e conforme a necessidade de seguir. Então, existem transtornos, aí essa figura inclusive tem no livro, tá, pessoal? Que ela mostra que o quanto essas doenças muitas vezes coexistem. Então, você tem aqui a depressão coexistindo aqui com mais destaque com os transtornos de ansiedade, com borderline, que eu vou abordar um pouquinho mais detalhado esses três primeiros, tá? Então, agora eu vou passar mais rápido por esse e falar um pouquinho dos outros, tá? Mas você tem a depressão coexistindo com transtornos de ansiedade,
com o transtorno borderline, com a questão do abuso de drogas. E você tem a depressão também coexistindo com dores de diversas fontes, com a questão do Alzheimer, que tem a ver com a nossa mente, a nossa memória, Parkinson, que é muito caracterizado pela questão dos tremores, o HIV, que está aí associado a uma deficiência no nosso sistema imune, o câncer, que tem a ver com a proliferação de células adoecidas, as doenças cardíacas, que tem toda a parte a vida do sistema cardiovascular. A insônia, como eu falei já bastante, sobre a questão dessa dificuldade de padrão de sono, seja por excesso ou por falta de sono, a insônia sendo caracterizada pela dificuldade de dormir, o que debilita demais o nosso corpo físico. Mas falando aqui dessa parte, muitas vezes os sintomas físicos, eles coexistem com a depressão e acontecem dos dois lados. A depressão instalada propicia ali uma brecha de entrada e de instalação de doenças físicas, e da mesma forma, muitas vezes as doenças físicas possibilitam uma manifestação mais exacerbada, mais frequente da depressão. Porque essas doenças também muitas vezes debilitam, elas causam medo, elas demandam tratamentos que são desgastantes, que são intensos, elas têm por exemplo, o HIV tem a ver com a questão também da baixa imunidade. Quando você vê todas essas doenças, elas causam uma debilidade no nosso organismo e causam muito medo em relação ao futuro, ao amanhã. Então, junto com isso, aquele desânimo, aquela falta de esperança, muitas vezes aquela prostração, falta de energia, elas se retroalimentam. A depressão ela acaba causando isso, essas doenças também, então aqueles sintomas são potencializados. Então, tudo isso muitas vezes coexistindo, como aqui, voltando um pouquinho, é falado. A evolução clínica se torna menos favorável, apesar de ser sim possível, mas demanda um tratamento mais complexo que precisa ser elaborado e seguido. Então, isso é muito importante, a gente entender que o quadro pode até ter maior complexidade, mas que é passível de ser tratado sim. E aí, usando como exemplo esses três primeiros, para a gente entrar aqui mais no detalhe, muitas dessas coisas, tá? E aí, também já aproveitando para reforçar mais uma vez, a gente tem um estudo da mente específico sobre ansiedade, em que a gente fala sobre o transtorno de ansiedade generalizada, a gente fala especificamente do toque no outro estudo, que é um transtorno obsessivo compulsivo, que também ali está dentro dos espectros de transtornos mentais ansiosos, mas a gente tem um trabalho específico para ele. A gente tem dentro do espectro da ansiedade a síndrome do pânico, a fobia social, entre outros. E por que que isso é muito potencializado com a depressão? Porque todos esses transtornos eles partem da potencialização da liberação crônica de hormônios de estresse. Então, a gente fala principalmente de cortisol, mas também há outros hormônios que são importantes para o funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, como a noradrenalina, a adrenalina, mas que precisam de níveis específicos para funcionar. Então, a liberação exacerbada desses hormônios, que muitas vezes se fazem presentes tanto na depressão quanto nessas doenças, potencializam a coexistência das duas. Da mesma forma, o borderline, que existe também um estudo específico, mas só voltando brevemente aqui, ele é caracterizado, como o próprio termo em inglês diz, você está sempre numa situação limite. Então, qualquer pequena faísca, qualquer pequena situação promove explosões, seja de raiva, de tristeza, de ciúme, de teimosia, tudo gera uma reação desproporcional. E aí, quando a gente fala de reações desproporcionais, muitas vezes, quando você lida com situações de perda, de frustração, de conflitos, que já tem ali uma característica de poder ter um elo forte com o desenvolvimento da depressão, também tem um elo forte, muitas vezes, com reações desproporcionais, com explosões de variadas formas. Por isso, essa coexistência intensa, como a própria figura aqui nos ressalta, tá? Além disso, a gente vai falar um pouquinho melhor do abuso de drogas, e aqui é legal que eu vou trazer essa definição que tem consta, inclusive, no próprio livro, que é o seguinte: droga aqui não tá só, tá falando também, tá? Mas não tá só falando das drogas ilícitas. Não, droga aqui tá falando inclusive das drogas que são liberadas,
mas que afetam o funcionamento da mente e têm algum impacto no nível de consciência que a gente tem. Então, existem muitas substâncias, inclusive bastante populares, que realmente predispõem o aparecimento e ou o desenvolvimento de transtornos depressivos na maioria dos seus usuários. Então, a gente tem o álcool, que é uma substância ilícita, mas que faz sim uma alteração significativa na alteração do funcionamento da mente, no nível de consciência. A gente tem as drogas que são as ilícitas, que são conhecidas, maconha, cocaína, opioide, êxtase e tantas outras. E a gente tem muitas vezes o uso excessivo de remédios, porque a diferença entre uma coisa que é um veneno e que é um remédio, muitas vezes é a dosagem, é a prescrição, é a real necessidade. Então, calmante, indutor de sono, tudo em excesso pode causar um mal muito grande, porque o uso dessas substâncias, mesmo que de forma recreativa ou pontual, ela produz alterações no funcionamento da nossa mente. E o interessante que eu quis trazer aqui é isso. Muitas vezes a gente normaliza usar diariamente remédio para dormir. E eu aqui nem sou médica, tá, gente? Eu não estou falando que é ou não, mas assim, o que eu estou falando é que ninguém que não tenha um conhecimento específico, que não tenha estudado para isso, pode fazer uso desse tipo de medicação sem ter um acompanhamento médico adequado. Então, assim, muitas vezes a gente não leva, mas aí eu bebo todos os dias, mas é só um pouquinho. Será que isso não promove diferença? Porque isso daí é cientificamente comprovado que promove alteração no nosso discernimento, na nossa consciência, na nossa capacidade de decisão, nos nossos reflexos. Então, aqui a gente não está falando só do que é ilícito, mas do que é lícito e demanda uma consciência nossa, como é o caso do álcool, ou que demanda um acompanhamento médico, como o caso desse último ponto aqui de calmantes, indutores de sono, entre outros, tá? Então, por causa disso, que ele potencializa o desenvolvimento da depressão. E aí, a gente entra no segundo capítulo de hoje, que começa numa vertente, a gente ainda vai ter alguns temas aí intensos, mas a gente começa a falar sobre estratégias que são necessárias para a recuperação da depressão. Na próxima aula, a gente vai ter especificamente falando dos tratamentos, tá? É que a gente está falando de estratégias que são complementares, mas ainda assim são fundamentais para o tratamento ser completo desse transtorno depressivo. E aí a gente começa com essa mensagem inicial. Ser saudável e minimamente equilibrado é uma tarefa árdua, que exige de cada um de nós bem mais do que seguir um mero tratamento convencionalmente protocolado. Por que que existe tanto de nós? Porque a gente tem o conceito, tá, pessoal, cada vez mais presente e necessário, que é o conceito de saúde tridimensional. Quando a gente fala numa pessoa saudável, a gente está falando fisicamente saudável, emocional e mentalmente saudável e espiritualmente saudável. Então, fisicamente, isso envolve o que a gente tem falado: a alimentação, a prática regular de atividade física, o sono de qualidade, nada que em excesso é bom, terrorismo não é bom. Então, a alimentação adequada é a correta composição de todos os nutrientes. A prática regular de atividade física, eu vou falar para vocês uma coisa que eu demorei muito para entender e me arrependo muito de não ter entendido antes, mas fico feliz de tentar cada dia mais colocar em prática. Sim, não é sobre gostar. Fazer atividade física, se você gosta, ótimo, maravilhoso. Mas se você não gosta, tem que fazer mesmo assim, porque o nosso corpo pede, é importante para a nossa saúde. É importante para que a gente possa ter um envelhecimento de qualidade. É importante para vários aspectos, inclusive de liberação de hormônios do nosso corpo. Então, nem tudo é sobre gostar. Você não precisa amar fazer atividade física, você precisa fazer. Então, isso eu demorei para entender. E aí, hoje em dia, ainda tem vários momentos que eu caio no erro, mas cada vez mais eu tento manter essa regularidade por finalmente ter entendido essa importância. A questão do sono reparador é um sono de qualidade. Não é um sono excessivo que você dorme 12 horas por dia. Também não é um sono que não é
não é suficiente para reparar o seu corpo. Então, claro que cada um vai ter um número de horas específicos dentro das suas possibilidades, mas é entender que um organismo vai funcionar bem com 6, 7, 8 horas de sono, vai variar de pessoa para pessoa, mas que 12, 4 não é um sono adequado, não é um sono equilibrado. Sono adequado, sono equilibrado é aquele sono que você acorda e se sente descansado, você se sente energizado. Então, isso é muito importante. Isso vai e é com esse preparo do sono. Muitas vezes a gente dorme um número de horas bom, mas a gente não faz a higiene do sono. A gente vai para a cama com excesso de luzes, de telas, a gente vai para a cama hiperestimulado, com sons, com vídeos, e isso acaba dificultando o aprofundamento do sono, é você entrar nos estágios de sono que permitem uma correta reparação, restauração das suas energias do que o seu corpo precisa. Quando a gente fala do aspecto emocional e mental, a gente cita aqui como exemplo a questão da terapia, e a questão da construção de um modo mais otimista de ver e de viver a vida. Então, aqui são exemplos, tá, gente? Mas, assim, a questão da terapia é muito importante para todos nós. Claro que tem pessoas com transtornos específicos que vão demandar esse tratamento específico, mas todos nós, em algum grau, precisamos lidar com as nossas emoções, precisamos lidar com as dificuldades do dia a dia. E fazer esse processo terapêutico com ajuda especializada, conseguir falar, conseguir organizar nossas ideias, nossos pensamentos, é importantíssimo para o nosso equilíbrio mental, para o nosso equilíbrio emocional, de lidar com as diferentes situações da vida. E isso entra também no segundo ponto. Às vezes a gente pode ver o copo meio cheio e meio vazio. Muitas vezes a gente vê de uma forma e muitas vezes a gente vê de outra. Mas é importante que a gente tenda cada vez mais a focar no positivo, porque às vezes a gente dá um peso desproporcional. A gente quer dar involuntariamente, às vezes inconscientemente, a gente dá muito peso para o que é ruim e não valoriza praticamente nada das coisas boas, das bênçãos que a gente tem no nosso caminho. E falando aqui do espiritual, eu reforço sempre, tá, gente, que nós somos um grupo espírita, então sempre que a gente vai falar numa vertente espiritual, a gente vai para a linha da doutrina espírita, que é a nossa fé, né? A nossa forma de enxergar a espiritualidade. Mas, em particular aqui, eu vou trazer exatamente o que a doutora traz no livro, que eu também acho uma visão muito importante para a gente ter. Esse equilíbrio espiritual não tem a ver com o exercício de uma religião, porque a espiritualidade é bem maior do que uma simples religião. A espiritualidade, ela tem a ver em como você lida com as situações num sentido mais amplo, em como você enxerga, se você se sente amparado, se você acredita em algo maior, como é que você lida com a sua fé. E isso é muito importante, porque uma vez que você tem essa espiritualidade desenvolvida dentro de você, independente da sua religião, ela é fonte de força nas tribulações da vida, porque a única certeza que a gente tem, pessoal, é que nós vamos passar por dificuldades na nossa jornada, de formas diferentes, em campos diferentes, em intensidades diferentes, mas a gente vai passar por dificuldades. Então, independente da religião, a gente ter uma espiritualidade desenvolvida, a gente acreditar em algo maior é uma ferramenta de extrema importância para nos dar força ao longo dessa nossa jornada. Então, esse pilar de saúde tridimensional demanda empenho da gente, demanda a gente entender a importância e buscar das mais diferentes formas os tratamentos que se fazem necessários para que a gente consiga desenvolver e manter um equilíbrio nas diferentes fontes da vida. E, em particular, falando de espiritualidade, demanda também que a gente empenhe tempo em desenvolver isso e não só pense nos aspectos materiais e na rotina material que a gente tem muitas vezes. Então, é claro, tá, gente? Não estou falando mal aqui. Dos aspectos, a gente vive por enquanto na matéria, mas a gente não pode pensar só em aspectos materiais, então demanda tempo, demanda investimento de tempo para que a gente desenvolva também os nossos aspectos espirituais. E aí, esse capítulo, por mais que ele seja mais curtinho, eu fiz questão de trazer essa mensagem final aqui, tá, pessoal?
Ela é grande e eu quis trazer integralmente o que está no texto, porque eu achei muito importante, ainda mais porque esse capítulo é o que encerra o próximo, o que encerra esse que é o anterior ao que vai falar propriamente dos tratamentos. Eu achei muito importante essa mensagem. Eu vou ler e depois a gente comenta, tá? Encerra esse capítulo, a doutora encerra esse capítulo, de certa forma, ratificando o avanço positivo que vem ocorrendo na abordagem terapêutica dos quadros depressivos. Hoje, não pensamos mais na velha questão excludente: medicamento ou terapia, espiritualidade ou remédio e terapia, atividade física ou terapia, e assim sucessivamente. Então, primeiro comentário. Agora, pelo ramo da ciência, pelos médicos, isso daqui quem está falando é uma psiquiatra, ela está trazendo que cada vez mais isso não está sendo pensado de forma excludente. Não é ou, é e. É medicamento, e terapia, e espiritualidade, e atividade física, e tudo que se faz necessário para um tratamento completo, adequado ao quadro daquele paciente. O desafio imposto pelos índices alarmantes dos mais diversos tipos de depressão em qualquer faixa etária e classe social, trouxe uma união entre as várias áreas do conhecimento humano. Essa postura de humildade entre os diversos profissionais que lidam diretamente com a depressão e dos próprios pacientes que sofrem com ela demonstra, antes de tudo, a coragem de buscar ajuda de onde quer que ela possa vir. E aqui nesse trecho eu vou destacar dois pontos. Aqui, ele não escolhe faixa, a depressão não escolhe faixa etária, ela não escolhe classe social, ela pode acontecer literalmente com qualquer um de nós. Então, é importante a gente ter um olhar atento, porque sim, pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com alguém da sua família, pode estar acontecendo com algum amigo, pode estar acontecendo com algum colega de trabalho, algum colega de escola. Não existe exceção, pode acontecer com qualquer pessoa. E sim, não é uma demonstração de fraqueza, não é uma demonstração de dificuldade, pelo contrário, é a coragem de viver, é a coragem de buscar a felicidade, é a coragem de reconhecer que precisa de ajuda e lutar pela sua própria felicidade, lutar pela sua própria paz. E isso é digno de aplauso, isso é digno de reconhecimento, isso demanda muita coragem e quem tem essa coragem de buscar ajuda precisa sim ser muito aplaudido por ter a coragem de lutar pela própria paz e pela própria felicidade. E por fim, nesse último parágrafo, ela diz: isso é reconhecer que somos bem mais do que um corpo ou matéria. E se quisermos cumprir de fato o propósito de nossa vida, teremos que aprender a dar conta das três dimensões: corpo, mente e espírito. Acredito que essa será a nova e definitiva revolução na abordagem terapêutica das doenças depressivas e de tantas outras que acometem a nossa condição humana. E aí é isso que a gente veio falando. Nós somos um todo. Para o completo equilíbrio, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito precisam do cuidado adequado, precisam ser olhados com aquela ótica da saúde tridimensional, para que a gente caminhe para a verdadeira qualidade de vida, para o verdadeiro bem-estar e para o verdadeiro equilíbrio do nosso organismo. Que assim seja, graças a Deus. E por que que eu estou falando que assim seja, graças a Deus, se eu não estou fazendo uma prece? Porque isso, gente, é também um agradecimento, um pedido à espiritualidade que continue nos ajudando a entender. Desculpa a brincadeira do que assim seja, graças a Deus, mas foi para a gente falar o quanto a gente precisa da espiritualidade nesse processo. Quanto a gente precisa que cada vez mais os médicos, os cientistas, as pessoas que trabalham nesse ramo da saúde, os enfermeiros, os profissionais de terapia ocupacional, todos os profissionais da área da saúde que trabalham em casas de reabilitação da saúde mental, que trabalham em hospitais, que eles sejam cada vez mais intuídos a olhar os pacientes como um todo, a entender que existem peculiaridades dentro de cada um de nós. Então, que esse olhar completo, essa preocupação com as três dimensões de corpo, mente e espírito possam ser um cuidado nosso para com a gente mesmo e de todos os profissionais da saúde com aqueles que cruzam seu caminho. E por isso a minha brincadeira, que isso seja uma prece, que isso seja um pedido, que esse olhar seja cada vez mais presente dentro da nossa sociedade. Novamente, agora explicado, que assim seja,
Graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês. Na nossa próxima aula, que vai ser a aula de novembro, a gente vai falar sobre os tratamentos, como eu comentei, né? Que a gente ia ter esse capítulo. Vai falar sobre depressão e espiritualidade, aí sim a gente vai aprofundar um pouquinho nesse pilar, nesse aspecto. E na aula de dezembro, a gente vai fechar o estudo desse material falando sobre suicídio, sobre as diferentes faces da depressão nos tempos modernos. É isso, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida ou complemento, fiquem à vontade para comentar ou para enviar para qualquer um dos trabalhadores do grupo de Estudos Espíritas Saint Germain. Beijinho, uma boa noite, um bom mês para vocês.